Deus abençoe os lixeiros e as varredeiras e os operários que sujam as mãos, e o limpador de bueiros e as lavadeiras, e quem se suja de graxa e sabão. Saudação, trabalhadores e trabalhadoras, e também aqueles que por algum motivo estão desempregados, não é isso? Lembrando que ano passado, nessa data, eu estava vivendo esse drama, né? O drama da falta de emprego. Nós que vivemos dentro desse contexto, ontem nós ouvimos a fala do presidente Lula, e ele falou que a partir de hoje o salário mínimo vai para R$ 1.320, ou seja, uma correção de acho que R$20. Né? Ele falou claramente, eu achei a sinceridade dele, dizendo, olha, é pouco, mas é acima da inflação. Eu fico muito tranquilo olhando para a preocupação que ele colocou em mudar a forma de pagar o imposto de renda de 1.900 e alguma coisa para R$ 2.500, R$ 1.600, e a ideia de ficar até o final do governo dele, que a cobrança seja acima de R$5.000. A gente vê aí algumas fake news falando que agora todos vão pagar imposto, lembrando que algumas consequências que nós estamos vivendo é culpa do governo anterior. A exemplo de alguns modelos políticos que aí se dizem salvadores da pátria, ao contrário, o trabalhador no governo anterior sofreu consequências. Mas hoje também nós vamos celebrar aí São José Operário, patrono do trabalhador, São José Operário que traz para nós aí um modelo de pai, um modelo de marido, um modelo de esposo, um modelo de operário também. Depois do domingo vocacional, que é o domingo vocacional por excelência, porque ontem foi o domingo do Bom Pastor, eu estive na comunidade São José, lá em Nova Belém, participando da celebração da palavra, fui acolhido lá, e lembrando a todos que a Igreja Católica, a Igreja Luterana e a Igreja Anglicana tem esse domingo como marca logo após o domingo da Páscoa. Alguns momentos a gente tem que celebrar isso, e vamos celebrar hoje o trabalho ou o trabalhador. Muitos que vivem aí na mídia, vivem de um lado para o outro, defendem que celebre o Dia do Trabalho. Outros defendem que celebre o Dia do Trabalhador. Bom, eu particularmente acredito, e acredito que você também que está aí do outro lado, por favor, você que está do outro lado, nos ajude aí, dando seu like, compartilhando esse vídeo, fazendo um comentário, nos motive a produzir. Eu não estou querendo pix, eu estou querendo que você cultive, que você comente, que você coloque aí e compartilhe o vídeo. Dependendo do lado do rio que a pessoa está, a pessoa vai dizer que é dia do trabalho. Do meu lado do rio, onde eu estou, eu digo que hoje é dia do trabalhador. Pois também hoje, como eu já disse, nós celebramos São José Operário. Então, se nós celebramos São José Operário, então tendemos a celebrar o Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalhador que, para alguns, ele nasce aí da ideia de ter o aumento do salário mínimo todo ano. Não, o Dia do Trabalhador nasceu lá no ano de 1886, lá nos Estados Unidos, quando alguns trabalhadores se organizaram, fizeram uma grande greve na cidade de Chicago, lá no ano de 1886, e aí eles cobravam lá naquele contexto a redução da jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. E a gente olha claramente a forma e como hoje nós temos aí pessoas trabalhando no subemprego, trabalhando mesmo, até 18 horas por dia. Segunda coisa que eles pediram era o aumento de salário. Hoje nós falamos que houve uma correção do salário mínimo acima da inflação, mas nos últimos 4 anos nós tivemos um salário mínimo, 4, 6 anos, nós tivemos um salário mínimo bem abaixo da inflação. Inclusive para o servidor público, a gente sabe aí que os servidores públicos estão com os salários aí congelados, travados ou com correção apenas abaixo da inflação.
E o descanso semanal que eles cobravam e as férias. Nem vou entrar nesse mérito para a gente não criar aí um problema sério, pois você vê claramente que alguns grupos, algumas instituições, algumas empresas, eles arrancam até o couro do peão. E com a reforma trabalhista do governo Temer, a gente descobriu que até o trabalhador chegar no trabalho não conta mais como trabalho, no sentido de acidente de trabalho, agora virou acidente de percurso. Recentemente eu sofri uma queda vindo do trabalho, e aí eu fiquei 18 horas lá no São Aguiar, deitado lá na cama, esperando para fazer alguns exames. E aí, se fosse um tempo atrás, seria acidente de trabalho, agora não, acidente de percurso. Aí tem outro tipo de conotação e de verificação. Sem contar que a reforma trabalhista de Temer defende que o trabalhador negocie com o patrão. Beleza, o patrão vai conversar com o patrão. Patrão, meu salário está muito baixo, aumenta meu salário. O patrão vai simplesmente fazer aquilo que ele costuma fazer, mandar embora. Tem empresas aí que não tem nem alma, nem mãe, nem pai. Parece que o patrão sempre foi patrão. E aí, a gente não vai nem entrar no mérito. As reivindicações dos trabalhadores que ocorreram em 1º de maio de 1886, lá em Chicago, nos Estados Unidos, culminou com uma revolta, da Haymarket, em 4 de maio, com um conflito muito grande. Naquele tempo já se mandava a polícia para bater no trabalhador e os trabalhadores foram massacrados, resultando em inúmeros mortos e feridos também. No ano de 1889, lá do século XIX, na França, visando honrar esses trabalhadores que ficaram conhecidos como Mártires de Maio, foi celebrado o Dia do Trabalhador pela primeira vez. Enquanto isso, na contramão, os Estados Unidos, como sempre, e a gente não espera diferente, os Estados Unidos vai celebrar o Dia do Trabalhador, não o Dia do Trabalho, Dia do Trabalho, o Labor Day, que é a primeira segunda-feira de setembro. E aí você vai ter aí a celebração do Dia do Trabalhador, sempre falando do Labor Day, ou seja, Dia do Trabalho. E é aí que nós bebemos nessa fonte. No Brasil, o Dia do Trabalhador começou a ser celebrado, a ser promulgado, lá no ano de 1925 do século passado, quando no governo de Arthur Bernardes se falou dessa possibilidade de comemoração do Dia do Trabalhador. Só que sem esquecer que no ano de 1917 aconteceu uma grande manifestação dos trabalhadores, operários e comerciantes na cidade de São Paulo, que fizeram uma grande greve que durou alguns dias, geralmente durou entre o mês de junho e julho, pedindo fazendo algumas reivindicações e falando da situação precária do trabalhador. Reivindicavam o aumento de salário, a redução da jornada de trabalho, a proibição do trabalho infantil. Hoje aí você escuta essa história aí que alguns defendem, a criança tem que trabalhar. E aí vem uma parte interessante que a gente hoje nem quer comentar, a proibição do trabalho feminino durante a noite. Aí já é um contexto histórico daquele tempo. O movimento que aconteceu durou o mês de junho e julho e conseguiu algumas conquistas, entre elas o aumento de 20% no salário do trabalhador. Nas últimas décadas, o Dia do Trabalhador, que alguns querem impor como o Dia do Trabalho, é marcado por festas promovidas pelas grandes centrais sindicais, também é marcado pela luta do trabalhador pela dignidade. Nós temos ainda no Brasil 14 milhões de desempregados. E recentemente, a gente quando fala do Dia do Trabalhador, a gente sempre lembra que é o dia 1º de maio, que é o dia que nós vamos ter aí o aumento do salário mínimo. Interessante que esse Dia do Trabalhador começa a ser celebrado de forma assim mais significativa aqui no Brasil, graças ao governo Vargas, porque foi no governo Vargas, no ano de 1940, com o modelo populismo que ele usava, que nós tivemos aí a data do 1º de maio. E aí foi criada no governo Vargas a Justiça do Trabalho, lá em 1940. E aí em 1943 surgiu a famosa CLT, que alguns querem porque querem derrubar. E aí a gente vê claramente
que a CLT, que é uma lei que nos ajuda a interpretar, a entender o direito do trabalhador, que teve a bendita e santa reforma trabalhista. Inclusive, teve um governo no Brasil, o único governo que eu conheci até hoje, que não tinha nem Ministério do Trabalho. Por que será? Para os cristãos da Igreja Católica, hoje é uma data forte no sentido de celebrar São José Operário. Tem uma canção que a gente costuma cantar: José foi operário na sua humilde oficina. José, que foi proclamado como padroeiro dos operários, lá pelo Papa Pio XII, no ano de 1955, ele traz para nós trabalhadores, o modelo de José. Mas o mês de maio também é marcado pelo mês das noivas, mês Dia das Mães, para o Dia das Mães, e marcado também na Igreja Católica, para quem é católico, como o mês mariano. E o interessante é que dentro dessa proposta do trabalhador, e eu particularmente destaco uma das encíclicas do Papa São Paulo VI, lá do dia 27 de março do ano de 67, que o Papa Paulo VI, que contaminou a multidão, eu lembro até hoje, alguns textos, né? No contexto, a gente estudando história, estudando a área de história, a gente tem essa facilidade das narrativas da encíclica Popolo Progressio, que diz o seguinte no número 27. De igual modo, por sua vez, reina uma mística exagerada no trabalho. Não restou dúvida de que este querido e abençoado por Deus, criado à sua imagem, o homem deve cooperar com o Criador no aperfeiçoamento da criação e imprimir, por sua vez, na terra o cunho espiritual que ele próprio recebeu. Deus, que dotou o homem de inteligência, de imaginação e de sensibilidade, deu-lhes, assim, o meio para completar, de certo modo, a sua obra, ou seja, artista ou artífice, empreendedor, operário ou camponês. Todo trabalhador é um criador, debruçado sobre uma matéria que lhe resiste. O trabalhador imprime-lhe o seu cunho, enquanto para si adquire tenacidade, engenho e espírito de invenção, mas ainda vivido em comum na esperança, no sofrimento, na aspiração e na alegria partilhada. O trabalho une as vontades, aproxima os espíritos e solda os corações. Realizando-os, os homens descobrem que são irmãos. E aqui ainda recordo Padre Alfredinho, no ano de 2002, dizia que um homem sem trabalho é um zumbi social. O ser humano, a mulher, os jovens que hoje tenta aí conseguir um trabalho. Também recordo o Papa Francisco, quando ele nos recordou sobre a importância do trabalho. O trabalho ele tem que nos ajudar a promover a dignidade e não a escravidão. E, infelizmente, nós temos aí em nossas diversas realidades muitos trabalhadores que vivem em regime de escravidão. Paro por aqui. Feliz Dia do Trabalhador para todos nós. Que Deus nos abençoe. E hoje eu estou trabalhando, estou lá de plantão no nosso trabalho lá, pedindo a Deus que nos abençoe e nos ajude para que possamos ter um plantão tranquilo. Obrigado a você pelo carinho. Ou melhor, saudação aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. E sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço.
problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar.